Desenvolvimento Espiritual do NASP. A palestra dele será o Adventismo em Movimento, Tradição e Mudanças e a Nova Geração dentro desse contexto, tá joia? Pastor, seja bem-vindo, Deus abençoe e o auditório é seu. Vamos dar uma salva de palmas para ele, gente? Muito bom dia para todos vocês. Acabei de chegar de viagem, depois de 3 horas e meia aqui chegamos para estar com vocês. Vai ser um privilégio a gente poder passar aqui 40, 50 minutos mais ou menos que foi nos destinado. Estou acostumado com sala de aula em que a gente tem um público muito menor, né? 30, 40 pessoas no máximo, aqui a gente está num auditório gigante. Então eu acho que não favorece talvez muito aquela dinâmica de perguntas que eu gosto muito de ter. Mas como eu pretendo ficar com vocês no almoço e partir só depois do almoço, então se alguém tiver interesse da gente continuar a conversa, eu espero que ela vai provocar vocês em vários aspectos. O sucesso da palestra depende disso. A gente pode continuar essa conversa, tá bom? Inclusive até por e-mail também, a gente pode disponibilizar o e-mail para a gente conversar no fim também. É uma palestra densa, eu sou da área acadêmica, então procuro articular, mesclar a vida da igreja, a vida cotidiana da igreja, com conceitos mais profundos que nos ajudem a entender fenômenos mais amplos, mais duradouros e mais desafiadores para a igreja. Então, é nessa pegada que a gente vai trabalhar nessa manhã, tá bom? Combinados? Cintos afivelados? Então tá bom, vamos começar. Vamos ver se funciona aqui. Então olha só, o título já é gigante, né? Mas ele procura traduzir um pouquinho do que eu quero explorar com vocês nesses próximos minutos. Eu queria talvez mostrar a vocês que, assim como outras tradições religiosas, a Igreja Adventista ou o Adventismo também está em movimento. A gente costuma pensar em religião como algo estático, como algo que não muda, como algo imutável. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês que isso não corresponde à realidade. A religião, assim como outros fenômenos sociais, ela também passa por transformações. E a gente lida diretamente com o público-alvo da igreja que representa essas mudanças, que catalisa essas mudanças, que vai ser protagonista dessas mudanças, são as novas gerações. Então, por isso que eu queria falar um pouquinho sobre uma religião que está em movimento, tradição, mudanças e novas gerações. Eu vou fazer algumas declarações fortes, mas não percam a fé. No fim das contas, a gente vai conseguir sentar na mesa e comer juntos, tá bom? Primeiro que eu quero descrever alguns conceitos importantes que eu acho para a gente entender isso, que é a questão de... Se tiver uma posição para ficar que seja melhor, vocês me orientam aí, tá? Mais próximo também? Ajuda? Então tá bom. Memória religiosa, identidade religiosa e religião em movimento. Vamos um pouquinho junto aqui. Esse é o trajeto que a gente vai trilhar aqui nessa manhã, tá bom? Tô vendo vários tirando fotos, você pode ficar à vontade, mas também vou deixar com o pastor Everton para compartilhar com vocês os slides, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Bom, quero começar falando um pouquinho desse indivíduo, um sociólogo francês, Maurice Halbach, que estudou muito sobre a questão da memória. Quando a gente pensa na memória, a gente pode pensar num fenômeno ou num processo que é meramente individual, cognitivo, que acontece aqui na cabeça da gente, que tem que ver com certas áreas das ciências, por exemplo, que estudam o mal de Alzheimer e outros processos. Mas muitos sociólogos também estudam o fenômeno da memória, porque entendem que a memória não é um processo meramente individual. A gente não lembra das coisas ou esquece das coisas só por decisões individuais. Nós lembramos e interpretamos o nosso passado, em grande medida, por causa dos grupos sociais dos quais nós fazemos parte, ou das tradições nas quais nós estamos inseridos, ok? É isso que eu quero mostrar a vocês. E o Halbach nos ajuda a entender isso. Ele vai dizer algo interessante, que é a ideia de que a memória é seletiva. O que significa isso? Significa que nós não conseguimos armazenar todas as experiências que a gente tem. Não conseguimos. E de que por um processo até mesmo de sobrevivência, de funcionamento do nosso cérebro, a gente vai eliminando certas coisas.
E a gente ancora essas experiências, essas lembranças, a partir também de emoções positivas e emoções negativas. E muitos fatos que acontecem ao longo da nossa vida e outras experiências, músicas, cheiros, pessoas, lugares, ativam essas memórias e fazem com que a gente se lembre disso. Parecia até esquecido, mas isso é ativado. Você já passou por essa experiência certamente. Como que funciona esse processo? Como eu disse, esse é um processo que não é meramente individual, mas ele também é coletivo, tá? Então ele conta uma história, o Halbach, que eu acho que ilustra bem. Ele conta a história de alguém que foi à capital britânica, Londres, e foi a essa capital pela primeira vez. Primeiro vamos lembrar que Halbach viveu na primeira metade do século XX, ele foi morto pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então ele está falando de um mundo dos anos 20 e dos anos 30, quase há 100 anos atrás, certo? E aí ele está dizendo então de alguém que vai visitar a capital britânica pela primeira vez e que está sozinho nessa viagem. Só que ao ele contemplar a arquitetura, ao ele experimentar um prato da culinária britânica, ao ele visitar um lugar, ele vai se lembrando de referências sobre as quais ele leu, de coisas que amigos disseram, amigos que foram a Londres antes dele, e assim ele percebe que apesar dele estar fazendo aquela viagem sozinho, no fundo, ele não está sozinho. Ele está sendo atravessado por memórias que não são memórias dele, são memórias de outras pessoas. Faz sentido o que a gente está dizendo? Ou seja, ele experimenta aquele lugar, de certa maneira, como se não fosse a primeira vez, mas ele experimenta mediado a partir das opiniões, as referências, as histórias que ele ouviu sobre aquele lugar. Halbach está falando de um mundo pré-televisão, pré-internet. Agora imagina você hoje, o quanto que esse mecanismo de memória coletiva não funciona num contexto de mídias sociais, por exemplo. Imagine você que quando você vai visitar um lugar pela primeira vez, ainda que você vá sozinho, você vai atravessado por memórias coletivas, por imagens, por sons, por depoimentos, com os quais você já teve contato daquele lugar antes de ter pisado ali pela primeira vez. Imagine, por exemplo, vamos pensar numa experiência bem cotidiana nossa como igreja, uma música lançada. Eu sou do tempo, falei a idade aí, né? Então, adventista há 30 anos. Quando eu entrei na igreja, quando se lançava um CD jovem, né? Famoso CD jovem, se lançava numa convenção do Ministério Jovem no começo do ano, os diretores jovens compravam aquele CD e era incentivado que então eles usassem aquilo nos cultos, nas programações. Hoje, quando a gente vai lançar a música tema de qualquer campanha, o movimento da igreja, a gente faz isso aonde? A gente não faz no evento presencial, a gente faz por meio das plataformas digitais. Quando nossos jovens vão à igreja para cantar aquela música, eles já tiveram contato com aquela experiência daquela música muito tempo antes, mediado pela tecnologia. É isso que Halbach está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a memória não é um fenômeno meramente individual, mas ele é um fenômeno coletivo e ele também é seletivo. A gente escolhe o que a gente lembra, e às vezes a gente não consegue escolher isso, mas muitas vezes a gente escolhe, consciente ou inconscientemente. E a gente também escolhe o que a gente esquece. Por exemplo, vítimas de situações muito traumáticas, estupro, abuso, tragédias, holocausto. Essas pessoas, quando entrevistadas, muitas vezes não conseguiam se lembrar ou dizer da sua experiência. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, elas selecionaram o que lembrar daquela experiência traumática. Estamos juntos aqui? Vamos em frente. O calor conspira contra nós, mas pode ter certeza que para mim também está quente aqui. E aí tem algo interessante. Vamos agora afunilar. Halbach está falando de um fenômeno mais amplo. Vamos agora afunilar para o contexto religioso. No contexto dos grupos religiosos, existe uma peculiaridade sobre a questão da memória. Os grupos religiosos tendem a ser mais conservadores, tendem a negar
que a memória ao qual eles se agarram, ao qual eles se reportam, é uma memória que mudou. Então aqui tem um ponto muito interessante. As tradições religiosas, talvez diferentemente ou mais intensamente que outros grupos religiosos, elas têm dificuldade de assumir que estão mudando. Nega-se a mudança. E por que se nega a mudança? Não é porque ninguém é mau, não tem nenhum complô, não tem nenhuma teoria conspiratória aqui. O que acontece é o seguinte: as tradições religiosas se firmam em explicações sobre a realidade. No mundo que está em constante mudança, um dos grandes ativos, uma das grandes cartas na manga das religiões, é que as religiões prometem estabilidade no mundo que está em mudança. As religiões dizem que certas coisas aconteceram assim, permanecem assim e sempre serão assim. Vamos pensar na declaração bíblica sobre o próprio Cristo, de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. As religiões tendem a afirmar de que elas são guardiãs, detentoras de uma tradição que não mudou, que está inalterada. E exatamente por não ter sido mudada, é que ela é verdadeira, ela é confiável e ela é a melhor resposta para os dilemas contemporâneos. Esse é um trunfo das religiões. Faz sentido isso? Ok? Provavelmente você se tornou um adventista do sétimo dia, se você não nasceu num lar adventista, porque em algum momento você se deparou com a exposição da mensagem adventista e disseram para você que o movimento adventista era um movimento restauracionista. Não usaram essa palavra certamente, mas essa é a lógica que está por trás. Isso significa dizer que o movimento adventista dentro do cristianismo propõe uma reforma do cristianismo, porque se apega a doutrinas, valores e práticas que foram esquecidas ao longo do tempo e que precisam ser restauradas. Entre elas, a guarda do sábado, por exemplo. Então, ao você abraçar esse movimento, ao você abraçar essa identidade religiosa, de alguma maneira você está abraçando uma memória também, uma memória coletiva, que diz que esse movimento religioso está vinculado à fé apostólica, à fé original lá dos seguidores de Jesus. Contudo, apesar das religiões afirmarem que elas não mudam, elas mudam. Mesmo algumas religiões que são mais rígidas, que tem até um mecanismo que Halbach vai dizer, um mecanismo de associarem a sua memória a um lugar sagrado. Por exemplo, aí está a imagem dos muçulmanos, nossos irmãos muçulmanos. Eles têm um lugar de peregrinação. Esse é um dos 5 pilares do islamismo. É pelo menos uma vez na vida irem à cidade sagrada, a cidade de Meca. Aí está uma peregrinação. Os católicos, nossos irmãos católicos, associam os lugares da passagem de Jesus na Terra Santa a um lugar sagrado, a Via Crucis. E ainda que não seja um mandamento um católico ir ao lugar sagrado, aqueles que assim conseguem, por questões financeiras, se sentem muito privilegiados em relação a isso. Nós adventistas não temos um lugar sagrado. Ninguém aqui precisa ter a obrigação de fazer uma peregrinação até Battle Creek, nos Estados Unidos, em Michigan, aonde foi o quartel-general da igreja durante um bom tempo. Por mais que muitos que assim conseguiram se sintam privilegiados. E eu tive esse privilégio há alguns anos de visitar os lugares históricos do adventismo nos Estados Unidos. Só que não é uma questão de fé ir até um desses lugares. Porque a memória adventista não se fundamenta em lugares sagrados, mas se fundamenta em textos sagrados. Halbach vai dizer que as tradições religiosas que se fundamentam em lugares sagrados, elas são tradições mais fortes, elas são tradições mais perenes. Por quê? Porque quando você vai a um lugar geográfico que tem uma certa topografia, e você confirma que a sua fé está relacionada àquele lugar, isso fortalece. Vou dar um exemplo. Imagine você um judeu que abre a janela da sua casa em Jerusalém e dá de frente para o Muro das Lamentações. Você olha para o seu texto sagrado, a Bíblia, e você olha para algo concreto, o Muro das Lamentações.
Isso não reforça a sua fé? Aquilo que está no texto está fisicamente concreto ali, preservado. O adventismo não tem isso. A gente abre a janela da nossa casa e não tem nada concreto e geográfico que confirme a nossa fé. Então Halbach vai dizer que as tradições religiosas que têm lugares sagrados geográficos tendem a ter uma memória mais forte. Por quê? É mais fácil você legitimar, validar, ratificar essa crença do que aquele que está baseado apenas no texto. O protestantismo, de modo geral, também é uma religião baseada não em lugares sagrados, mas baseada em textos sagrados. Essa foi uma ruptura que o protestantismo fez com o catolicismo, certo? Essa dependência das escrituras como elemento normativo. Aí vem o ponto principal, talvez, da minha palestra. E é isso que eu queria que você, talvez, se despertasse para esse fato, para ajudar em seu ministério com as novas gerações. Esse é um ponto fundamental. A crença na não mudança é uma ilusão necessária, mas as mudanças ocorrem. Então, como resolver isso? As tradições religiosas dizem que não mudam, mas elas estão mudando. Vou dar um exemplo, sempre dou esse exemplo. Minha mãe era adolescente na igreja adventista nos anos 60. São Paulo, capital ainda, não era nem interior. E ela me dizia que quando chegava à igreja, as diaconisas estavam à porta olhando a altura da saia das moças. Se faltasse pano, dentro da métrica das diaconisas, se faltasse pano, era dado um pano para complementar. E só assim podia entrar à igreja. Quando minha mãe me contava isso quando era criança, como criança eu via naturalmente. Hoje, tendo um filho de 11 e uma menina de 5, eu fico imaginando a distância que existe entre o tipo de adventismo que minha mãe experimentou na sua adolescência e o tipo de adventismo que meu filho, com 11 anos, experimenta agora na adolescência. Veja, meu filho se identifica como adventista, foi batizado há 1 ano e pouco. Minha mãe se identifica como adventista. Eles fazem parte da mesma tradição de fé, mas eles vivem a fé de maneira distinta. Minha mãe viveu a adolescência nos anos 60. Meu filho vai viver a adolescência nos anos 20 do século 21. Faz sentido isso? Mudou? Mudou. Mudou tudo? Não. Mudou algumas coisas? Talvez bastante? Sim. A religião muda? Muda. Só que, para ela manter o seu apelo, a religião diz que não muda. Porque se no próximo sábado você me convidar para a sua igreja e eu pregar para a sua igreja de que a religião muda, ser apedrejado por alguns, mas talvez ter uma deserção de outros. Por quê? Porque as pessoas estão procurando religião exatamente porque elas querem se agarrar em alguma coisa que não muda. Elas querem ter segurança, estabilidade. Então, se elas buscam a religião para ter estabilidade, e você vem agora, eu digo para você a partir da sociologia da memória, de que as religiões estão em movimento, como que a gente lida com isso? O próprio Halbach vai ajudar a gente a entender isso. Como que as tradições religiosas trabalham isso? Olha aqui a parte de baixo. Elas transmitem a novidade como se fosse parte da tradição. Dessa forma, é possível mudar sem assumir a mudança. Então, como que as religiões mudam? Elas mudam dizendo que não mudaram, por mais que tenham mudado. Como que isso funciona? É um processo sensível e delicado de ruptura e continuidade. As tradições, lembra que eu disse logo no começo da palestra, as tradições elas não são estáticas. Elas podem parecer estáticas, mas elas estão em movimento. Algumas se movimentam mais lentamente, outras se movimentam mais bruscamente. No mundo que a gente tem vivido, mediado pelas tecnologias, com a possibilidade de a gente no nosso celular
ter acesso a símbolos, discursos, contatos de coisas ao redor do mundo, as tradições mudam ainda mais rapidamente. Então nós temos hoje condições materiais que possibilitem que as religiões mudem mais drasticamente. Como que então funciona esse mecanismo? Vou dar o exemplo da minha dissertação de mestrado. Eu estudei na minha dissertação de mestrado como que uma igreja que é a nossa, nascida no século XIX, no contexto rural norte-americano, com um discurso negativo em relação às cidades, se tornou no século XX uma igreja predominantemente urbana em vários países, inclusive no Brasil. Então, como que uma igreja que surgiu com um discurso anti-urbano se dá bem nas cidades, cresce nas cidades e agora lida com o fato de que ela é uma igreja urbana? Um dos elementos que eu percebi nesse estudo, usando o pensamento e as referências de Halbach, é o seguinte: eu percebi que dos anos 2010 para cá, com a gestão do pastor Ted Wilson, presidente da igreja desde 2010 para cá, a gente tem dado uma nova ênfase à missão urbana. Talvez vocês tenham percebido isso. A igreja tem colocado que um dos grandes desafios é alcançar as grandes cidades. Só que a gente tem que se lembrar que lá atrás nós tínhamos uma postura anti-urbana. E como que isso aconteceu? Acontece que o mundo em que o adventismo surgiu no século XIX é em grande medida diferente do mundo que a gente tem no século XXI. Quando Ellen White escreve seus conselhos sobre a questão de vida no campo, e aí eu precisaria de mais tempo para poder harmonizar esses relatos, mas posso indicar depois a minha dissertação para quem quiser ler. Quando Ellen White escreve, ela escreve a partir de uns Estados Unidos que estão se urbanizando, Estados Unidos que estão saindo de uma condição predominante rural para um país predominantemente urbano. Ellen White não viveria ou não viu o mundo 100 anos depois dos seus escritos. Um mundo que se tornaria predominantemente urbano. Certamente nem Ellen White imaginaria que o mundo duraria mais tanto tempo. Na visão dela, quando você lê seus escritos, há um claro senso de urgência e de advertência em relação às cidades. Provavelmente, ela não imaginaria que a gente estaria aqui em 2024, falando sobre seus escritos. Ao longo do século XX, o mundo se urbanizou, e a igreja, para pregar o evangelho, e até mesmo para sobreviver, ela teve que virar uma igreja o quê? Urbana. Então, quando ela olha hoje para os seus escritos, e procura entender qual que é a sua vocação e seu espaço nesse mundo agora urbano, a igreja hoje faz uma releitura dos escritos, entendendo que talvez certos elementos que foram esquecidos precisam ser reativados, e certos discursos que foram feitos talvez não façam mais tanto sentido hoje. Quer um exemplo concreto disso? Durante décadas, no adventismo norte-americano, no adventismo brasileiro, um livreto teve grande circulação entre os adventistas e moldou de modo geral uma percepção sobre as cidades. E esse livro se chama Vida no Campo. Em 2012, o White State lança uma outra compilação de Ellen White, chamada agora Ministério para as Cidades. E se você pegar o prefácio dessa edição, dessa compilação, você vai ver que o propósito da igreja naquele contexto era gerar uma visão equilibrada sobre as cidades. Por quê? Durante décadas, qual que era a visão que nós tínhamos? Da compilação seletiva sobre textos sobre vida no campo. O que o Ministério para as Cidades trazia agora? O contraponto. Ellen White escreveu mais sobre evangelizar cidades do que sair das cidades. E quando ela tinha declarações sobre cidades, sobre sair das cidades, ela estava falando sobre famílias específicas, e ela estava falando de instituições, que idealmente deveriam estar fora dos grandes centros. Só que quando a gente, como adventistas, passa por um momento que interpretamos como um sinal escatológico, por exemplo, a pandemia, o que vem no imaginário adventista? Que tem que fazer o quê? Percebe? Esse mecanismo de lidarmos com a nossa história, com a nossa memória, é o que Halbach nos ajuda a entender. Eu dei o exemplo aqui
da visão sobre as cidades. Mas se nós aplicarmos isso ao pastoreio, ao discipulado, à liderança, ao cuidado das novas gerações, a utilidade disso aqui é muito grande. Por quê? Porque a gente está lidando com as gerações que estão passando por um processo de ruptura e de continuidade com a tradição que nós representamos. Eu estou na fase dos 40, meia idade. Eu já entendo os códigos de conduta que vêm da geração anterior à minha. E tento entender as aspirações, as críticas e as contribuições da nova geração. Aqueles que são jovens, meu filho, os adolescentes, aqueles que a gente recebe no NASP, ano após ano em nossos internatos. Muitos deles que vêm já com uma relação conflituosa com a igreja, com a sua família, com a sua tradição de fé. E nós lá temos que acolher esses meninos e meninas, apresentar uma visão mais positiva sobre a igreja para eles, ajudar com que eles entendam que a fé que eles precisam manifestar não pode ser a fé dos pais, dos avós apenas. Tem que ser uma fé de escolha deles, de construção deles, da própria identidade. Essas novas gerações, elas representam e elas tensionam dentro da nossa tradição religiosa um processo de ruptura. Mas também, em alguma medida, eles incorporam e continuam elementos que são de continuidade. Isso faz com que meu filho se identifique como adventista, eu me identifique como adventista, minha mãe se identifique como adventista. Nós não concordamos com tudo, nós não vivenciamos todos os elementos do adventismo da mesma maneira. Alguns desses elementos nós ressignificamos, mas todos nós nos enxergamos como adventistas. Percebe? Esse processo, portanto, de ruptura e continuidade é um dos maiores desafios que nós temos de compreensão hoje. De lideranças que estão trabalhando profissionalmente, institucionalmente na igreja, mas também de líderes leigos, voluntários como vocês, que estão batalhando a cada semana para pastorear a nossa juventude. Eu quis gastar um pouquinho mais de tempo nisso, porque eu queria deixar bem claro esse conceito. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, porque eu acho que o tempo, eu até esqueci de marcar o tempo, só me digam aí mais ou menos, é aqui, né? 23, está até razoável. E agora eu quero fazer algumas aplicações disso. Quando a gente olha para a história do adventismo, por exemplo, a gente vai ver que isso já aconteceu antes do adventismo, de maneira mais sutil. Quando nós saímos como igreja das cinzas do movimento milerita, nós criamos ali um processo de continuidade e ruptura. Nós herdamos alguns elementos do movimento milerita, mas nós rejeitamos outros elementos, ou nós ressignificamos outros elementos. Isso tem acontecido ao longo da história do adventismo. Ali foi um momento assim paradigmático, vamos dizer, fundador. Mas isso tem acontecido. Ou seja, cada geração tem sido levada a ressignificar a tradição adventista. E por que isso acontece? Isso acontece porque novas perguntas surgem no contexto em que a gente está vivendo. Meu filho vai se deparar com questões com as quais eu não me deparei. Meu filho vai viver no mundo da inteligência artificial. Meu filho vai viver no mundo da crise climática. Então ele, por exemplo, quando ele assiste o telejornal, ele ouve algumas notícias, ele diz assim: mas pai, por que vocês adultos não fazem nada? Vocês estão acabando com o planeta que vai ficar para mim. Eu não tinha essa percepção quando eu tinha 11 anos. Porque a crise climática não estava no ponto que está agora. Então o meu filho se depara com questões, com perguntas com as quais eu não me deparei. Minha mãe, por sua vez, também não se deparou. Quem sabe minha mãe viveu a adolescência no contexto da chamada contracultura, da pílula anticoncepcional, da mini saia, da jovem guarda. Esse é o mundo que minha mãe viveu. O mundo do meu filho é outro. Como o mundo é outro, ele levanta novas perguntas. Perguntas que as gerações anteriores não se fizeram. E aonde meu filho vai procurar respostas? Pelo menos eu espero que ele procure respostas. Ele vai procurar na tradição adventista. Então ele vai olhar para essa mesma tradição e ele vai dizer o seguinte: o que essa tradição tem para dizer para perguntas contemporâneas hoje?
para outras perguntas que estão sendo feitas. E aí, se a gente assume uma posição de que a igreja não muda, de que a tradição não muda, ou de que a gente tem resposta para tudo, isso não conecta, isso não faz sentido, porque a gente tem que ter a humildade de dizer, não, nós mudamos, estamos mudando, e precisamos mudar de uma maneira adequada, orientado por Deus, na direção que Ele nos apontar, sem largar os nossos marcos fundadores, mas ressignificando essa fé para trazer respostas para o mundo contemporâneo. E também nós não somos detentores de todas as respostas, porque tem perguntas que estão sendo feitas que a gente nunca se fez, então a gente vai ter que procurar a resposta agora. Nós vamos ter que olhar para a Bíblia de novo, nós vamos ter que olhar para os escritos de Ellen White, vamos ter que fazer outras perguntas. Vocês estão vivos? Está fazendo sentido? Você vai conseguir comer comigo ainda na hora do almoço? Então tá bom. Não me xinga na rede social e nem aqui, por favor. Segue firme na fé que nós estamos no mesmo lado. Nós estamos remando o barco, vamos lá. O adventismo, portanto, está em movimento. Se você abrir o livro Nisto Cremos, que é onde tem a sistematização das nossas crenças, se você olhar o prefácio do livro, você vai ver que isso está lá. Diz assim, olha, a cada Assembleia Mundial da Igreja, nós podemos rever as nossas crenças, melhorar a sua linguagem, reconhecer que ampliamos o nosso conhecimento, mas sem abrir mão ou sem negar o quê? Nossos marcos fundadores. Então, esse processo de reafirmação e de reatualização da tradição está acontecendo continuamente. Vou dar um outro exemplo. Nós tínhamos até pouco tempo 27 crenças. Em 2005 votamos a 28ª, que na verdade é de número 11 na sequência. O que é essa crença? É a chamada crença do crescimento em Cristo. Aí você fala assim, mas a gente não falava sobre isso antes? Falávamos de alguma maneira, mas a gente precisava sistematizar essa crença. Por quê? Porque nossos irmãos da África, onde a igreja é onde mais cresce, onde tem mais adventistas hoje no mundo é na África subsaariana, abaixo do Saara. Nossos irmãos da África diziam o seguinte, nós não temos em nossa crença uma resposta contundente para o desafio que nós temos aqui na África, que é de enfrentar os espíritos. Muitos dos nossos filhos são dedicados aos espíritos, nós fomos dedicados por nossos pais aos espíritos. O que a mensagem adventista tem para dizer sobre o poder de Jesus, sobre os espíritos dos nossos ancestrais? E aí a igreja então formula a crença de número 11, crescimento em Cristo. De onde veio essas perguntas? Não veio da Europa, não veio dos Estados Unidos, veio da África. Então a igreja para e reflete, está faltando isso para nós, precisamos tornar isso mais claro, precisamos oferecer respostas para essas novas perguntas. Essa senhora, chamada Danielle Villegé, é uma outra francesa que nos ajuda a entender esse processo de memória e identidade. E ela vai dizer algo interessante. Ela diz aqui, ó, identidade tem que ver com um duplo movimento. É um sentimento de pertença, de pertencimento a um grupo e tradição, e é um sentimento de distinção em relação ao restante dos grupos. Ao mesmo tempo eu me sinto identificado com um certo grupo e me sinto separado, diferente de outros grupos. Isso me dá um senso de identidade. E Villegé também vai dizer que sem memória não há identidade. Imagine você, se alguém tem algum familiar aqui que tem o mal de Alzheimer e está avançando nisso, a pessoa vai perdendo a sua memória, e ao perder a sua memória ela vai perdendo sua identidade, ela não sabe mais quem ela é. Movimentos ou grupos religiosos que perdem a sua memória, que não conseguem vincular a sua memória a um elemento comum, eles vão perdendo a sua identidade, ou vão ressignificando essa identidade. E aí a gente está passando por um processo agora, nas últimas décadas, muito forte e muito interessante para entendermos as implicações. Eu estou indo para a reta final aqui. Estou olhando para o relógio e pensando no que eu tenho que falar e para caber.
Hoje nós temos mais opções religiosas. Há 70 anos, o Brasil era um país praticamente católico. Ser brasileiro era ser católico. Havia até a frase: eu nasci católico, vou morrer católico. O Brasil passou por uma diversificação religiosa grande nos últimos anos. Tem a chance, talvez, alguns se projetam de se tornar um país majoritariamente evangélico nas próximas décadas. Esse processo teve um impacto muito grande no modo como as pessoas se vinculam a religiões, a igrejas. Isso significa que hoje muitas pessoas olham para as igrejas e entendem que estão diante de um supermercado da fé, em que elas têm um carrinho, elas passam pelo corredor e elas podem pegar o produto que elas quiserem da prateleira e montarem o carrinho conforme lhe agrada. Eu sempre gosto de ilustrar, é um pouco de exagero, mas ilustra. Imagine você que você convida alguém para visitar a tua igreja sábado que vem. Essa pessoa na sexta-feira, ela topa, mas antes dela ir na tua igreja, ela foi num terreiro de candomblé, na sexta-feira à noite. Ela vai na tua igreja sábado de manhã, gosta, acha bacana. Domingo de manhã, ela vai numa missa carismática. Domingo à noite, ela vai num culto de uma igreja neopentecostal, tipo Batista da Lagoinha. Durante a semana, ela pratica yoga, lê sobre Cabala, que é a parte esotérica do judaísmo, mas ela tem um certo fascínio pelas regras do Islã. Pode parecer que essas coisas não combinam, porque elas estão relacionadas a tradições religiosas diferentes. Mas não se enganem, tem muitas pessoas fazendo configurações que nós nem imaginamos. E não é fora do nosso arraial, é dentro do nosso arraial. E por quê? Porque as pessoas trabalham com a religião muito menos pela crença e muito mais por aquilo que funciona. Eu tenho alguém na minha família que, quando perdeu entes queridos, a mãe, tinha sido educado na igreja adventista. Mas diante da crise que a morte, aquele luto trouxe, ela foi procurar consolo no centro espírita. E lá ela conseguiu se comunicar com a sua mãe. Essa pessoa tinha sido ensinada os nossos preceitos. Como os demais evangélicos, ela entendia que não há comunicação com os mortos. Só que na hora do aperto, na hora em que a gente procura respostas, a gente bate na porta daquilo que parece funcionar, daquilo que parece trazer melhores respostas. Quantos de nós, no contexto brasileiro, não vamos ao médico, mas por dúvida a gente passa na benzedeira? Mal não vai fazer, na mentalidade brasileira. Por que que isso acontece? Porque nós nos relacionamos com a religião de maneira muito mais pragmática do que dogmática. Nós procuramos coisas que funcionam. E quando nossa tradição religiosa não nos dá respostas, o ser humano contemporâneo se sente cada vez mais livre e empoderado para fazer as suas próprias escolhas e suas próprias configurações. E isso se acentua nas novas gerações. Isso é o que os sociólogos da religião chamam de uma desregulação, ou seja, as igrejas vão perdendo a capacidade, a força de regular, de dizer para os seus membros como que eles têm que viver, como eles devem viver. As pessoas se sentem cada vez mais livres, no direito inclusive, de montarem a sua própria religiosidade. Se no passado, para você ser identificado como um adventista, você precisava ser batizado, ser fiel nos dízimos e ofertas, frequentar a igreja, mostrar certo código de conduta, saber certas crenças.
Hoje, essa nova configuração depende muito mais do que a pessoa acha sobre si mesma. Ou seja, as pessoas hoje estão mais suscetíveis a dizer o seguinte: a igreja pode dizer isso como instituição, mas como eu me enxergo? Como eu me vejo? Talvez a igreja não me considere um adventista, mas eu me olho no espelho e eu me considero adventista, fazendo inúmeras combinações com as que eu acho melhor. A autoridade religiosa está passando por uma crise de emancipação institucional. Eu vou pular essa parte que a gente não vai conseguir desenvolver isso aqui. Fica para uma próxima. Mas eu quero ir para a parte de aplicação final, para os últimos 10 minutos. A IVLG, eu vou rapidamente passar por isso. A IVLG vai dizer que a lógica de vinculação institucional, ela estava baseada em 4 pilares. As pessoas se comunicavam, elas se vinculavam a tradições religiosas pelo aspecto comunitário, emocional, ético e cultural. Esses 4 vetores. Acontece que hoje as pessoas estão se sentindo mais livres para se vincularem a um desses vetores, a 2 desses vetores, 3 desses vetores, mas não necessariamente aos 4 vetores. Então, por exemplo, uma pessoa que se vincula mais ao adventismo, do ponto de vista ético e do ponto de vista cultural, nesse quadrante aqui, ele pode ter um adventismo mais humanitário. No outro quadrante, um adventismo mais patrimonial. No outro, mais afetivo. E aqui, mais político. Ou seja, a gente pode estar diante de novas gerações de adventistas que não estão se vinculando ao pacote completo que nós achamos que estamos passando ou que deveríamos passar. Mas essas novas gerações vão selecionar elementos dessa tradição e talvez vão reconfigurar, abandonar outros. E ainda assim vão se identificar como adventistas. O que nós temos hoje é uma experiência religiosa mais baseada em respostas provisórias, temos menos reflexão teológica, uma memória histórica que está sendo afetada, porque ela é de curta duração, quando deveria ser de longa duração. A gente hoje tem menos controle da espiritualidade, menos controle institucional e uma maior emancipação dessa espiritualidade. Esse último aqui não vai dar tempo de eu passar. E aí agora eu vou para a reta final, 2 slides. 7 minutos e 57, 56, 55, 54. E aí vai. Você foi herói. Me aguentar até aqui. Vamos para a reta final agora. Quando eu comecei a estudar isso, como pastor, eu quase quis rasgar as vestes. Porque eu falei assim, está perdido. Estamos perdidos porque o modo como nós sabíamos fazer igreja, operar igreja e operar ministério está em xeque. Certo? Como que nós vamos preservar a identidade adventista? Como nós vamos comunicar a fé adventista? Como nós vamos sobreviver institucionalmente? Então essas eram perguntas que eu me fazia. Só que tem um ponto desses estudos que me deu esperança, que é esse aqui que eu compartilho com vocês. Alguns pontos muito importantes para você ter em mente e levar daqui. As identidades não são mais estáveis. Isso significa dizer que uma pessoa pode mudar de identidade ao longo da sua vida, inclusive da sua identidade sexual. As identidades não são mais estáveis. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, se é bíblico, se não é, se é de Deus ou não é. Eu estou constatando um fato. Socialmente, a gente vive num mundo em que partimos do pressuposto de que as identidades não são mais estáveis. Segundo ponto, a religião está em movimento. Ela não é estática, ela não está engessada, cristalizada, ela está em movimento. Está melhorando? Está piorando? Nós vamos ter que analisar, à luz da revelação de Deus. Mas ela está em movimento. Esse é um ponto importante. Tudo bem, pastor? Agora tem um ponto muito importante aqui que eu acho que é uma luz no fim do túnel.
a num processo de maior descolamento da juventude em relação às tradições religiosas, às instituições religiosas. O que os sociólogos da religião vão dizer é impossível, ou quase impossível, acreditar sozinho. Para que eu possa acreditar em alguma coisa, eu preciso ter uma validação coletiva, social. E a coisa que eu acredito pode ser a mais absurda, como o terraplanismo, por exemplo. Mas se tem muita gente acreditando nisso, começa até a parecer que é verdade. Movimento antivacina e outras coisas mais. A validação coletiva ela é muito importante, porque é muito difícil acreditar sozinho. Quando eu acredito, o outro acredita, ainda que a gente sejamos poucos, isso valida a minha fé. Eu preciso que a minha fé seja validada coletivamente. E no caso das novas gerações, sobretudo no período da adolescência, que é um período de autoafirmação da identidade, a validação coletiva ela se torna importantíssima, certo? Aí vem agora a questão. Vocês são líderes voluntários das nossas igrejas locais aqui na Paulista Oeste. Segundo essas tendências desses estudos, aonde está a grande força de transmissão da tradição adventista? Aonde está a grande força de validação da tradição adventista? Não está em nossos escritórios, não está em nossas instituições, e eu trabalho nelas, né? Trabalho no NASP e já trabalhei na CPB. A grande força da transmissão religiosa está em nossas igrejas locais. E por quê? Porque num contexto de perda de força institucional, de legitimidade institucional, quem ganha força na transmissão religiosa? A comunidade presencial. O pequeno grupo, a unidade dos bravadores dos aventureiros, a classe da escola sabatina, o grupo de jovens, a igreja local. Aonde a gente experimenta a nossa fé, aonde a gente lida com os nossos dilemas, aonde nós encontramos respostas para as nossas questões, prioritariamente na igreja local. Aonde eu posso encontrar uma comunidade que valida a minha crença, em que eu posso olhar para um e para outro e falar assim, não, ele crê como eu creio, ele acredita no que eu acredito, a memória dele remete à mesma experiência que a minha. Ninguém aqui viveu o grande desapontamento de 1844. Eu acho que não, senão a gente estaria falando com alguma alma penada que não existe. Ninguém viveu o grande desapontamento de 1844. Mas todos nós adventistas, em maior ou menor grau, de alguma maneira nos sentimos que fizemos parte daquilo. Quando ouvimos falar dessa experiência, a gente se sente parte dessa tradição, do movimento que foi levantado a partir dessa experiência. Nós não vivemos, mas nós nos sentimos parte. E por quê? Porque uma memória religiosa foi transmitida para nós. Essa memória fez sentido, ela teve significado, ela nos deu estabilidade, ela nos deu segurança, e é por isso que a gente continua sendo adventista. As novas gerações precisam também ter isso. Elas precisam se reportar ao mesmo elemento fundante, aos mesmos valores que são pilares, basilares. Mas a gente precisa ter a seguinte consciência: as novas gerações não vão comprar o pacote completo, porque nem nós compramos o pacote completo das gerações que vieram antes. Nós ressignificamos o adventismo, e as novas gerações também vão ressignificar. O último slide que eu tenho é esse aqui. Lá vou mentir, né? Porque tem dois ainda. Eita, nossa. Aí quebra as pernas do... Olha lá. O adventismo mudou, tem mudado e provavelmente mudará. O ponto é como nós vamos lidar com a dinâmica de continuidade e ruptura. E que releituras nós faremos de nossa tradição para encontrar respostas para hoje. Se você sair daqui com a noção, sem ter muita dor de cabeça com isso, de que o adventismo mudou e está mudando, já valeu a pena eu ter vindo aqui. Se ele está mudando para melhor ou para pior, nós vamos discutir no almoço.
Se mudou muito, se mudou pouco, a gente discute na sobremesa. O ponto é que a gente precisa ter essa consciência de que ele está mudando. E que nós somos também agentes dessa mudança. Segundo ponto, para uma religião de discurso orientada a desenvolver identidades religiosas profundas, nós temos que avaliar a eficácia do sistema de transmissão adventista, não pelos números de adesão simplesmente, batismos, mas de permanência e tempo de permanência. Então, o que significa dizer isso? Sucesso da transmissão adventista não se mede apenas por número de ingressos, de batismos, mas se mede por número de permanência, de fidelização. Porque uma tradição como a nossa, que se propõe a fazer referência a eventos históricos, nós estamos completando 180 anos de desapontamento esse ano, 180 anos, quase 200 anos. Uma tradição que se propõe a uma memória histórica precisa fidelizar os seus adeptos por muito tempo. Isso demonstra o quanto eles assimilaram a memória histórica desse movimento. Por fim, num contexto de desregulação institucional, ganha força o papel da comunidade local como validadora da crença. Ou seja, o futuro da igreja está na igreja local. As grandes respostas são encontradas ali. Nosso dinheiro, nossos esforços, nossos recursos, nossos obreiros mais qualificados devem estar na igreja local, porque ali é que a igreja é igreja. E ali é que as novas gerações e as antigas gerações convivem, cultuam, adoram, se discipulam, aprendem umas com as outras. Irmãos queridos, eu termino com isso. Por já ser um cara de meia idade, e por já ter sido aceito pelos mais antigos que vieram antes de mim, é por isso que eles me nomearam para a função que eu estou. Se eu representasse uma ameaça, eles não teriam me colocado lá. Então, está em tudo? Certamente não. Muitas vezes caberá a mim, como mais experiente, como cabe a cada um de nós, dizer o seguinte: olha, esse caminho é perigoso. Eu já fui por aí e já arrebentei minha cara. É por isso que se espera que os mais experientes sejam mentores dos mais novos. Só que os mais experientes precisam estar sensíveis a ver que as críticas que os mais novos levantam, muitas vezes apontam para os pontos cegos que a gente tem. Sabe aquele retrovisor que você não consegue ver o carro passando? O ponto cego? A juventude muitas vezes aponta aquilo que para nós é um ponto cego. Sem eles, a gente nunca enxergaria o que eles estão dizendo. Por isso que a gente precisa acolher. Por isso que a gente precisa apoiar, para que eles possam receber esse legado de fé que nós recebemos de gerações anteriores, e que eles possam ressignificar essa fé, e que baseados na palavra e conduzidos pelo Espírito, eles possam